Numa aparente escalada contra a Venezuela, os Estados Unidos anunciaram o envio de 10 caças F-35. Isso para responder a uma provocação do Maduro, que tinha enviado antes 2 aviões menos modernos, os F-16, para sobrevoar um daqueles navios que estavam estacionados no Mar do Caribe. Aí as pessoas menos avisadas concluem: estourou a guerra na Venezuela. Não, não é bem assim, muito pelo contrário. Há uma certa contenção mesmo por parte do Trump, quando ele hoje, nas suas declarações à imprensa, admitiu que não é seu objetivo atacar a Venezuela, nem mesmo a mudança de regime, de governo, ou seja, a deposição do Maduro. Casa Branca nega a intenção de mudar o regime na Venezuela. Well, we're not talking about that, but we are talking about the fact that you had an election which was a very strange election, to put it mildly. I'm being very nice when I say that. Antes, o Maduro tinha alertado. Maduro diz que o interesse dos Estados Unidos é derrubá-lo e colocar um governo marionete em Caracas para ter acesso livre às maiores reservas de petróleo do planeta. Mais tarde, o Maduro remodela a linguagem e fala respeitosamente, se dirigindo ao Trump. Respeito o Trump e o convido a dialogar. Quem dera que ele reconsidere. Então a gente vê aí a necessidade de se separar pirotecnia, ou seja, retórica, dos fatos reais, dos fatos concretos. E é a isso que a gente vai dedicar esse vídeo de hoje. Para começar, a gente vai à primeira página de El País novamente. Então diz que o presidente da Venezuela afirmou que passará a uma etapa armada em caso de uma agressão dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, estende a mão à Casa Branca. Por seu turno, aqui tem outra matéria dizendo que Trump adverte a Venezuela de que derrubará os aviões que ponham em perigo os barcos estadunidenses. Ao mesmo tempo, o jornal insiste no mistério daquela lancha que foi explodida pelos Estados Unidos, não é? E que a Venezuela diz ser coisa de inteligência artificial. E aqui se refere ao fato, dizendo, o mistério de uma lancha pulverizada por um míssil em meio do Caribe. O problema é que o Marco Rubio, secretário de Estado, cubano de origem, não é? Mas americano, cidadão americano e nascido nos Estados Unidos, está com a rédea solta. Ele integra ali um grupo chamado de Os Cubanos Loucos, juntamente com 3 ou 4 deputados e um senador, salvo engano, e que constituiria no Congresso o fiel de balança que dá a maioria para o Trump, tanto no Senado quanto na Câmara dos Representantes. O Marco Rubio chega até a desrespeitar a ONU, né, quando fala que não se importa com a reação da Organização das Nações Unidas a ataques dos Estados Unidos à Venezuela. Isso porque a ONU tinha dito que continua muito preocupada com as tensões aumentadas entre Washington e Caracas. E a ONU também tinha falado que a passagem de narcóticos ou de substâncias, não é, tipo cocaína, pela Venezuela em direção aos Estados Unidos é mínima. Seria de cerca de 5%, isso dizendo a Organização dos Estados Unidos, enquanto o restante passava por outras vias, principalmente pelo Pacífico, o Oceano Pacífico, que fica do outro lado da fronteira da Colômbia. País, né, a Colômbia, é bom que se assinale que é sempre o grande produtor de cocaína.
Ele também, Marco Rubio, investe pesado contra o Maduro, viu? O que é que ele diz aqui nessa viagem que ele fez recentemente a Quito, no Equador? Nicolás Maduro é um traficante de drogas indiciado nos Estados Unidos e é um foragido da justiça americana. Então ele diz que o Maduro é um foragido da justiça dos Estados Unidos. E agora a gente vai ver que justiça é essa. É um subdistrito lá de Nova York que declarou o Maduro não é foragido da justiça porque não cumpre as ordens e as leis dos Estados Unidos. Na terça-feira, o presidente americano Donald Trump anunciou um ataque contra uma embarcação no Caribe, onde supostamente eram transportadas drogas do grupo criminoso venezuelano Tren de Aragua. E aí volta a insistir o noticiário, né? Naquela barquinha, naquela lancha, pequena lancha, que dizem que, a ser verdade, conduziria não 11 pessoas, como diz e todo o governo americano, mas de apenas 7 ou 8 pessoas, porque ali não cabia mais do que esse tanto de gente. E aí a gente volta novamente a essa reportagem muito interessante da CNN Brasil. A dangerous position that we shut down. A Venezuela também passou a treinar milicianos contra as ameaças de Washington. O grupo é o braço direito do exército do país e totaliza, segundo Maduro, 8 milhões de voluntários que recebem treinamentos básicos e armas para complementar o trabalho dos militares. Mas imagens fortes. Claro que numa guerra ou numa pré-guerra, cada um quer mostrar sua força. Por isso eu volto aqui a essa reportagem de El País dizendo o Maduro respeita o Trump. Ele aqui, né, no seu traje de uniforme de campanha, uniforme de general, que ele usa lá, ele é civil, mas faz questão de, como sendo chefe das Forças Armadas, como presidente eleito da República, ele diz que tem o direito. O mesmo fazia o Chaves, que não era general, mas era coronel, aliás, tenente-coronel, porque foi aposentado forçosamente por causa daquela rebelião que ele fez antes de assumir o poder. E aí diz o Maduro nessa mesma matéria, o que ele fez, como em dias anteriores, foi culpar o Marco Rubio, secretário de Estado, ao qual se referiu de forma indireta, dizendo que há funcionários que querem manchar de sangue as mãos do presidente dos Estados Unidos. Maduro fez essas afirmações vestido com traje de campanha na sede da Academia Militar da Venezuela, acompanhado do ministro da Defesa Vladimir Padrino Lopes e rodeado da alta oficialidade do país, no marco da inauguração de 5.333 unidades de milícia de combate englobadas numa estrutura que o chavismo chama de Base Popular de Defesa Integral. Estes anúncios se fazem enquanto, ao mesmo tempo, Estados Unidos aumenta a pressão contra o chavismo, declarando as suas unidades militares em alerta na zona do Caribe e lançando sérias ameaças adicionais a Maduro através da boca do secretário de Estado, Marco Rubio. Agora tem aqui uma lembrança histórica que eu gostaria de fazer. Quando eu falo histórica, eu falo de história recente, que é da demissão de um tipo de assessor desse do Trump chamado John Bolton. Não era um homem que só vivia pedindo ao Trump para invadir não apenas a Venezuela, mas o Irã e todos aqueles países que fizessem oposição mais aberta aos Estados, à política americana. O John Bolton levou o Trump àquela quarentena naval de 2019, quando o Trump foi obrigado a recolher os flaps e sair de rabinho entre as pernas lá do Caribe, para só voltar agora impulsionado com a vibração do Marco Rubio.